É isso aí, gente. Natanzinho chegou agora aqui em São Paulo. Agora eu vou conversar aqui com o Dr. Laerte. Nós estamos aqui na região metropolitana aqui de Campinas, onde fica o escritório da Silva 4 Treinamentos. Eu já fiz esse treinamento, que é o LT, a gente vai já conversar. Mas eu primeiro queria que você se apresentasse para o meu espectador, doutor. A última vez quem falou foi o Johnny. E eu digo, não, preciso conversar também com o Laerte para falar um pouco desse mundo todo para a gente. Seja bem-vindo ao programa. Gratidão, Natan. Foi muito bom ter você como treinando e ver seu processo de transformação. Eu sou o Laerte, eu sou pai de 3 filhos, do Arthur, da Luísa, da Laura. Sou um ser humano comum, um eterno aprendiz. E nessa jornada de desenvolvimento pessoal, com 16 anos, eu conheci o Leader Training e decidi fazer medicina para ter um embasamento maior sobre o ser humano. Depois que eu fiz medicina, eu escolhi a área da saúde mental. Então, eu fiz uma pós-graduação pelo MEC em psiquiatria. Isso. Tem umas questões de definições de psiquiatra, de psiquiatria. Eu procuro dizer que eu sou um médico da saúde mental, da qualidade de vida, né? E com isso, muitas formações nessa área parapsicológica, que é essa área da programação neurolinguística, da hipnose ericksoniana, essas áreas do coaching, que são frentes que vêm para colaborar com o profissional médico psicanalista, com o profissional psicólogo, com o psicoterapeuta graduado. É muita coisa, né? E uma grande formação. Bom, vamos começar então falando sobre o LT. Onde que nasceu esse treinamento? E quem criou? É muito interessante. Esse treinamento, ele veio para o Brasil, antigamente, na década de 80, teve aquela explosão da enciclopédia britânica, que era vendida porta em porta, e dos colchões magnéticos japoneses. Então teve uma empresa que veio para o Brasil e trouxe esse conceito de colchões. E o idealizador, na época, o professor Katsumasa Isobe, da ideia dele, ele resolveu fazer um curso de um dia impactante, que mexesse com os vendedores, para que eles entendessem que não tinha só saúde física, saúde mental, que a saúde financeira também era importante para a saúde familiar. Então, foi em Colombo, nos anos 80, que foi feito o primeiro Leader Training pelo Katsumasa Isobe. E ele não está mais no Brasil. Eu tive contato, na época ele tinha um tradutor, que era um japonês naturalizado, e tinha um médico. Eu tive a oportunidade de conversar com o médico, o Dr. Joji Takahashi, e perguntei para ele, de onde veio essa beleza, que é o treinamento? Ele falou de uma ideia de juntar uma série de dinâmicas. Depois, na década de 90, aí com a explosão da programação neurolinguística, da hipnose ericksoniana, em 2000 com o coaching, vários treinadores desenvolveram e colocaram novas técnicas. E aí o Leader Training é o que é hoje. Que é gigante, né? E a Silva 4 sabe fazer isso muito bem. E existe uma questão ética. Como é que é selecionado os terapeutas para esse treinamento, doutor? Como é que o senhor fez? Desde que eu fiz o treinamento, há 21 anos atrás, eu já trabalhava com desenvolvimento pessoal. Eu comecei há 22 anos entregando sopa para pessoas carentes. E a gente tinha um grupo de jovens. E a gente fazia dinâmicas entre esses grupos de jovens. Depois eu fui fazer o Leader Training. Quando eu fiz o Leader Training, eu percebi que quem dava o treinamento eram pessoas muito boas, que amavam o treinamento, mas não tinham uma formação acadêmica necessária, de psicólogo ou de médico. E eu entendi que eu poderia fazer a diferença. Então, hoje a Silva 4 ela tem esse grande diferencial. Nós temos no nosso time de psicoterapeutas apenas psicanalistas, ou médicos, ou psicólogos. E claro, como nós atendemos sempre em dupla, nós temos uma equipe de apoio e de alunos em formação, que a gente sempre gosta de atender em dupla. Um profissional habilitado e uma pessoa, de repente o Natan fez o treinamento, Dr. Laerte, eu quero ajudar, quero aprender as técnicas e ajudar. Então você vai como apoio terapêutico, você acompanha um terapeuta. Então a gente tem que ter muito respeito, especialmente no Leader Training, que você viu
que transforma e transforma radical, né? É uma transformação, eu costumo dizer, inclusive, gente, que existe o Nathan antes e depois do Leader Training, né? E agora também eu já fiz a evolução do Gaivota. E quero fazer os outros também, são vários, né? São quantos cursos hoje que vocês têm? Olha, Começa com LT, não é? cursos de final de semana de transformação profunda são 5. Certo. A porta de entrada é o Leader Training e não dá para fazer os outros 4 sem fazer o Leader Training, Certo. porque senão não aguenta, dada a profundidade. O Leader Training, você descobre o líder que é você. O Transcendendo Seus Limites, que é o que a gente orienta após o Leader Training, mas não é obrigatório. Você pode escolher os outros 4 treinamentos que você sentir no coração. Depois que abriu com o Leader Isso. Training. Aí, porque a gente entende que talvez você queira trabalhar sua missão, sua força, sua coragem. E aí, o Transcendendo, que é o Gaivota, conhecido como Gaivota, é uma oportunidade. Mas tem gente que passou por uma vida difícil, ou tem dificuldade de expressar amor, afeto, ou precisa resgatar ainda mais pai, mãe e a criança interior. Então a gente tem um Renascendo com Amor. E eu vi a necessidade, Nathan, de criar um treinamento, porque por mais que você se transforme, você fez o Leader Training, você fez o Transcendendo Seus Limites, mas a vida lá fora continua igual como é. Dura como é. Exato. Com as pessoas não pensando num mundo bem melhor. E nós estamos pensando num mundo bem melhor. Então eu fiz o Evolution, que é para ensinar as pessoas como a gente transforma o mundo. A gente não transforma o mundo passando a mão na cabeça. Às vezes a gente abraça, às vezes a gente usa a rosa e às vezes a gente tem que usar o chicote. Então o Evolution, ele é o treinamento que vai te ensinar o jogo da vida. O que a sociedade fez você acreditar que você era e como você jogar a vida. E por último, agora a gente está lançando esse ano, já com 2 turmas fechadas. Esse já é um treinamento só para 20 treinandos, onde eu e mais 4 psicanalistas vamos cuidar por 3 dias o despertar. Que esse vai trabalhar toda a sua estrutura de caráter, desde o nascimento até a sua puberdade, para você limpar qualquer problema de caráter. Sabe aquela vozinha que por mais que você... Tá errado, isso, certo. Que você se culpa e você quer fazer o legal, mas de repente, sem querer, você tropeça. Exato. Então, o despertar é para você despertar para a sua estrutura de caráter. São esses 4. Agora, cursos de formação, cursos de um dia, para manter essa energia, aí nós temos mais uns 6. Ô, doutor, e como é que a Silva 4 se reinventou nessa pandemia, por exemplo, né? A gente viu que houve um upgrade muito grande nos treinamentos online. Funcionou direito? Olha, eu pensei assim no momento da pandemia. A Silva 4 Treinamentos, ela não vai fechar, ela vai se manter e ela vai crescer. Então eu coloquei isso na minha mente. E junto com o meu sócio, isso, na minha tela. E junto com o meu sócio, com a minha equipe, eu disse, o emprego de vocês é uma missão. E nós estamos juntos. E aí nós pensamos nas estratégias. Quando nós fomos para os cursos online, seja gravados ou seja ao vivo, nós compreendemos que não era a nossa expertise. Que a nossa expertise, a gente tem que ser humilde para entender que tem gente que é muito bom no gravado. Tem gente que é muito bom na tela do celular. E tem gente que é muito bom ao vivo, sentindo, treinando. É essa a nossa especialidade. Então, o que nós fizemos? Nesses 8 meses, nós demos treinamentos ao vivo para as pessoas. Nós nutrimos as pessoas de conhecimento, entendendo que era a missão da Silva 4. E de graça, doutor? De graça. No final, quando a pessoa terminava um treinamento, a gente propunha que ela ou comprasse o Leader Training para fazer o Leader Training quando voltasse a quarentena, ou nós criamos sim 3 produtos online que nós já tínhamos presenciais, que nós acreditamos nele. Mas nunca o virtual substitui essa conexão presencial. E eu acho que a quarentena mostrou isso, né? A importância do abraço, a importância do olhar, o quanto eles querem, eu acho que encontrar o Nathan, abraçar o Nathan, você precisa criar coisas presenciais. Mas é fácil. Mas agora, pós-pandemia, a gente pode. Antes, a gente tem esse agrado maior de estar muito próximo das pessoas. E como é que foi essa conexão com Manaus? Agora,
Tem um escritório no Amazonas, é isso? Com a Cíntia? Tem. Explica pra gente como é que é essa parceria. A gente fez uma parceria com a Cíntia, que é uma psicóloga renomada No nosso estado, sim. no estado do Amazonas. E eu encontrei na Cíntia uma pessoa extremamente capacitada, com tarimba de palco e com vontade real de mudar as pessoas. Então agora o escritório da Cíntia Lima também fala pela Silva 4 Treinamentos. E o escritório da Silva 4 Treinamentos fala pela Cíntia Lima. Isso é fantástico, né? Que nós tivemos 2 Leader Trainings em Manaus, eu participei do segundo. E todo mundo quer fazer. E agora, com essa expectativa de mais treinamentos da Silva 4, então está todo muito, muito contente. Então isso é muito legal. A Cíntia, ela escolheu um grupo de 50 empresas que ela atende há muitos anos. E ela ofereceu a oportunidade de uma forma mais econômica para que as pessoas conhecessem, para que essas 50 multinacionais conhecessem. Então, nós estamos com uma agenda já com 8 treinamentos para o ano que vem. Porque o Ederson vai se mudar para o Amazonas? Não, o Ederson vai ficar aqui comigo. Ele vai passear uma semana. Vai lá e volta. Isso. Então, você imagina o que essas 50 multinacionais que têm uma visão global vão sentir a hora que os seus gestores passarem pelo Leader Training? Vai ser uma transformação no conceito, porque essas multinacionais, com certeza, veem o mundo de uma forma melhor. Elas sabem da missão delas. Exato. Então, eu estou muito feliz em poder contribuir para essas empresas, para que elas possam ver que tem solução na área humana para o time delas. Fantástico. Doutor, vou só fazer um intervalo aqui, que uma conversa tão boa que a gente vai fazer mais um bloco, tá bom? Tá bom. Já estou de volta, não sai de não. Já tem mais Day Show para vocês. Estamos de volta aqui em São Paulo com o Dr. Laerte. Bom, a gente começou falando sobre a história da Silva 4, a história de como chegou o Leader Training no Brasil, de como a Silva 4 se instalou no Amazonas. E agora eu percebi que desde quando eu conheci, o seu Instagram ele teve uma mudança completa. Eu acredito também que essa pandemia fez com que você viesse para a rede social? Ou o senhor não era muito conectado, não ficava? Como eu me dedicava muito aos treinamentos e a construção de novos treinamentos, ficava mais a cargo do meu sócio e ele fazia a gestão da marca Silva 4. Nós sempre tivemos muito cuidado para levar para as pessoas que nós somos mais do que uma empresa, que nós somos um grupo para um mundo melhor. Empresa é consequência. Na verdade, quando eu comecei fazendo os treinamentos de graça. Eu comecei num barracão em Sumaré e, de repente, eu percebi que a profissionalização levava à qualidade do produto e que era fundamental. Nessa quarentena, eu percebi que as pessoas estavam mais conectadas com o trainer, com o ser humano que dava o treinamento, do que em si com o conceito Silva 4. Aí sim o meu coração se abriu para abrir um pouco mais a minha vida e para mostrar para as pessoas. Porque o objetivo é que eles venham e se transformem. Se for necessário eu estar no Instagram, no YouTube, no Facebook, na televisão, o meu objetivo é ver o salão, você sabe aquele encerramento de tapete mágico. Uhum. É ver 120 pessoas sentadas brincando naquele tapete e 120 famílias se perdoando e se amando. O dia que eu chegar nisso, minha missão está cumprida. Então, tudo que for para isso, então eu utilizei a quarentena para comunicar. E funcionou. Por exemplo, eu acompanho muito as suas dicas aqui, por exemplo, num post, 8 dicas para você diminuir o nível de ansiedade. E a pessoa vem aqui fácil, né? São 8 dicas. Escreva sobre aquilo que te preocupa. Questione pensamentos repetitivos, né? Tenha um hobby. Pratique meditação. Conecte-se com algo superior. Pratique atividades físicas. Dê uma pausa. Essa pausa é exemplo. E também viva o momento presente. Essas dicas, de cara, a pessoa ela já... Assim, em um único post você já está passando uma mensagem muito importante, não é não? Você sabe que assim, existem 3 mundos.
o micromundo, o pequeno mundo, que é os 20 metros de raio à nossa volta, por onde a gente andar. Então hoje você faz parte do meu pequeno mundo. Certo. A minha família, os profissionais, os pacientes que passam por mim, são o pequeno mundo. E existe o macromundo. Para que exista bem-estar no pequeno mundo e no macromundo, você no micromundo precisa estar bem. Então, às vezes, a esposa não entende que o marido chega cansado do trabalho e fica quieto. Entra na caixinha do nada. É a caixinha do nada da paz. E longe de dizer que só os maridos que trabalham, hoje está acontecendo o contrário. A esposa trabalha tanto, chega em casa ou trabalha no lar. Às vezes eu pergunto, você trabalha? Não, eu não trabalho. Mas você não é dona de casa sua, então você trabalha até mais do que seu marido, né? Exato. E aí ela chega à noite e tudo... Só que a caixinha do nada da mulher é um carinho, é um silêncio, é ver o marido comer. Ela senta na frente do marido e quer ver o marido comer. É a caixinha do nada dela. É o micromundo dela. Então são dicas para você desenvolver paz interior. Paz exterior não existe. Ela existe toda atrapalhada para que você busque a paz dentro de você. Felicidade exterior não existe. O mundo é repleto de desafios. Mas a felicidade interior, alinhada com aquilo que você acredita, ela existe. Doutor, não vejo a hora de poder te encontrar em Manaus de novo. Queria que você deixasse uma mensagem para todos que estão assistindo a gente nesse momento, que conheçam um pouco mais sobre os cursos da Cipra 4, que mentalizem mais. Qual mensagem você tem para deixar esse público aí gigante? Eu gravei uma frase uma vez na minha vida que diz que existe 2 formas de conhecer uma pessoa: olhando com um olhar puro ou convivendo com ela. Para as pessoas que já me olharam com um olhar puro, venham fazer o Leader Training, que foi o treinamento que mudou a minha vida com 16 anos de idade e que você disse que você é um Natan. Existe um Natan antes e outro depois. Então, quem olhou com um olhar puro, venha, desafie-se, pague o preço do tempo, da vitalidade, do dinheiro. E aquele que não conseguiu olhar com um olhar puro, vem conviver com a gente. Porque a vida, gente, a vida é repleta de desafios. A gente tem obstáculos, desvios. Só tem uma pessoa que pode andar por esse caminho. Quem é? Nós mesmos. E a gente merece o melhor que a vida tem para oferecer. Portanto, Natan, despertar e renascendo com amor na tua vida, hein? Vai ter em breve mais 2 cursos aí pela frente. Muito obrigado, doutor. Agora, como a gente já passou aqui por essa pandemia, a gente pode se tocar. Muito obrigado pelo carinho, por tudo. A gente te aguarda em Manaus com toda essa equipe, tá bom? Amém. Parabéns por tudo que você tem feito, por tudo que você tem levado de esperança. Quando a gente vê os seus stories, quando a gente vê os seus vídeos, é positivo, a gente vê beleza, a gente vê paz. Tem uma frase que me impactou muito: ostentar para a esperança levar. É exatamente isso que a gente Parabéns. Muito obrigado. Daqui a pouquinho eu tô de volta com mais The Show aqui na Rede Amazônica, um canal do grupo para vocês. Até já.